Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, o nosso irmão Vital Froze não falha, como sempre, nos entrega mais um dos seus textos. E vou fazer a narração e entregar a vocês agora. O assunto trazido por ele hoje trata-se do poder da consciência soberana, onde também ele entrega uma frase que eu achei bastante interessante. Vocês vão entender melhor ao decorrer do texto, da narração, onde ele diz a cada um, segundo suas obras. Eu não vou me estender muito, vou deixar vocês com a narração desse texto incrível do irmão Vital Froze. Se você está aqui acompanhando os conteúdos do canal Ascensão de Gaia, eu convido você a fazer aqui a sua inscrição, a fazer a sua curtida, compartilhar, deixar aqui sua mensagem. Não precisa ser uma mensagem longa, qualquer ponto que você coloque aqui, a plataforma vai entender que o conteúdo do canal está sendo relevante a você que aqui está assistindo. E com isso ela entende que a sua interação vale a expansão dos conteúdos aqui do canal. Essa é uma forma gratuita de auxiliar o canal. Não vai onerar seu tempo, não vai onerar, no máximo vai ser a gota de suor da ponta do seu dedo. Apertando o inscreva-se, compartilhar, o joinha do curtir e o sininho da notificação. Também é importante. A plataforma entende que o conteúdo realmente está sendo relevante. Toda a sua interação com os vídeos do canal faz diferença para que a plataforma propague cada vez mais os conteúdos aqui. Assim, conseguimos expandir para mais e mais pessoas os conteúdos, as informações aqui entregues. Você deve ter percebido que estamos entregando conteúdo de forma diária, e isso não custa nada a você, mas a mim, eu decidi tirar algumas horas do meu sono para fazer a edição. Qualquer canal demora de 2 a 4 horas. Mas resolvi fazer esse esforço para que os conteúdos aqui sejam entregues realmente a muito mais pessoas. Como eu disse lá atrás, lá no passado, ou mais de um ano atrás, que a intenção aqui do canal é realmente levar informações, levar conteúdo de qualidade. Chega de propagar conteúdos de energias carregadas, energias de catástrofes e tudo mais, que nem vale a pena aqui a gente falar sobre. Vamos focar em compartilhar, em transmitir, em propagar conteúdos que levam energia de amor, de luz, esperança, conteúdos que auxiliam as pessoas em suas meditações, que ajudam as pessoas a elevar suas frequências. É disso que nós precisamos, auxiliar um ao outro. Eu vou produzindo daqui, vários outros irmãos produzindo conteúdos de luz. E contamos com vocês para que possamos propagar cada vez mais esses conteúdos. Foque sua energia aonde você quer estar. Afinal de contas, já sabemos que a mídia aberta está aí para baixar sua energia, para drenar sua frequência, drenar sua energia. Mas o que eu posso fazer nesse momento é aumentar a quantidade de conteúdos aqui do canal. E com isso eu conto com a sua ajuda através do curtir, do compartilhar, do seu joinha e das suas mensagens. Essa é uma forma gratuita de você fazer parte de toda essa transformação do planeta. Também existe uma outra forma de você auxiliar o canal, mas é realmente se você está podendo fazer esse auxílio. Por isso eu coloco na tela o Pix do canal. Se for possível e você não for tirar da boca dos seus e puder auxiliar o canal, aceitamos com muito amor e gratidão. Veja bem, é um auxílio voluntário. Assim eu consigo aumentar as rendas do canal e poder contratar um editor, que vai fazer muita diferença para que possamos colocar ainda mais conteúdos no canal. Ao invés de um por dia, quem sabe 2, 3. Tudo bem? Recado dado, vamos à narração do texto do irmão Vital Froze. Como eu já adiantei, o título dado por ele hoje chama-se O Poder da Consciência Soberana. Com vocês o texto do irmão Vital Froze. Amados, o planeta Terra está finalizando o velho ciclo dentro da limitação da luz, onde as consciências humanas estiveram limitadas a fim de experienciar as polaridades numa escola de provas e expiações. A dualidade aqui vivida proporcionou às almas encarnadas o entendimento da lei de causa e efeito, também chamada de lei de ação e reação. A humanidade passa agora para uma nova fase, dentro daquilo que é chamado de evolução dos mundos.
lembrando que mundos são planetas, estrelas, luas, galáxias, universos e multiversos, pois tudo está dentro do cosmo infinito. Quando o mundo evolui, ele passa a vibrar numa frequência mais elevada, e essa frequência vamos aqui denominar de dimensão. Poderíamos também denominar de densidade, porém a maioria de vocês já tem um entendimento do que é dimensão. A Terra, como um mundo de provas e expiações, só poderia oferecer as condições para suas almas aqui encarnadas, dentro da frequência da terceira dimensão, pois a densidade da matéria limitaria a consciência enquanto encarnadas. E isso explica também a necessidade que a alma tem de desencarnar, depois de algum tempo de vida corpórea. Ao desencarnar, a alma, sem o peso da matéria, se eleva para a quarta dimensão. E isso possibilita, pela frequência mais elevada, lembrar das existências passadas e também saber do futuro. E são tais condições que lhe favorece uma autoavaliação de sua evolução e também a elaboração de um novo plano encarnatório. Esse plano é sempre um ajuste do destino, ou seja, um projeto que lhe faculte a evolução mais rápida como consciência. O velho ciclo 3D, também conhecido como provas e expiações, finaliza dentro do atual momento da Terra. Mesmo tendo sido anunciado há 2000 anos pelo próprio governador galáctico Sananda, que se fez carne a fim de estar entre nós como Jesus de Nazaré, havia necessidade destes 20 séculos, pois as almas encarnadas não conseguem dar um salto quântico tão rapidamente. O movimento em espiral das galáxias determina a quantidade e a intensidade de luz que cada planeta recebe. Toda vida existente em qualquer um deles se desenvolve e muda de acordo com a luz recebida. Obviamente, o planeta Terra sempre esteve dentro desse movimento também. E estava previsto que, agora, a luz gama substituiria a luz fotônica, que antes banhava a Terra. A mudança da frequência da luz é o determinador da vida e da forma dessa vida existente em cada esfera sideral. Um dia, ainda iremos entender que a alma é uma consciência que vibra dentro de uma determinada frequência. E é essa frequência que possibilita cada parte da nossa mônada, seja uma super-alma, seja uma alma ou mesmo um fractal de alma, experienciar mundos espalhados na infinitude do cosmos. Estamos aqui, agora, na estrada do portal multidimensional, que nos levará para a quinta dimensão. A nova Terra não terá mais frequência 3D, e as consciências humanas, almas, precisam se ajustar à vibração mais elevada a fim de poder adentrar este portal. É preciso sair das vibrações da velha Terra. Resumindo, se antes a competição era quase uma necessidade de luta pela vida, agora a frequência será atingida somente quando deixarmos de lado essa competição e a busca incessante pelo poder. Precisamos entender que o poder verdadeiro está dentro e não fora. O verdadeiro poder é a consciência desperta para o novo. Empoderar-se com a consciência voltada à cooperação, ao amor incondicional, ao respeito e à compaixão por aqueles que não passaram nas provas finais, é o mecanismo que desencadeará a frequência da alma que lhe permitirá atravessar o portal da nova Terra. Vemos ainda que boa parte da humanidade permanece presa na vibração da competição, o desejo insaciável de poder, o ganho e as vantagens, sem o verdadeiro merecimento, a ganância desmedida, o medo de escassez, a falta de confiança no plano maior, que é justo, enfim, os combates que custam tantas vidas como ainda se vê por aí, e o desrespeito contra tudo e contra todos. Haverá sim choro e ranger de dentes em todos os lugares, pois as almas que não fizerem por merecer a nova Terra sentirão profundamente a vibração negativa do fracasso nesta escola da vida. Perder a oportunidade de ascensionar agora será a maior tragédia que uma alma pode experienciar durante a permanência no mundo de provas e expiações. Falhar nesta que é a encarnação derradeira do velho ciclo é de fato uma tragédia sem igual.
ninguém poderá alegar que não sabia, pois a alma é a própria consciência, construída durante as centenas e milhares de encarnações, e todo aprendizado está inserido nela. Ela é o próprio juiz e não se pode enganar a própria alma. Muitos ainda acreditam na conquista do poder através de conflitos e batalhas. Lê do engano. Nas guerras nunca há vencedores, apenas perdedores. Nas disputas de qualquer coisa, sempre haverá perdedores a fim de que alguém ganhe. Assim é também nas competições. Porém, quando há cooperação, todos ganham, e não há perdedores. A nova Terra será um mundo de cooperação, e a humanidade já começa a perceber que a batalha final não será de combates entre pessoas, mas de uma tomada de consciência individual. Ou seja, uma luta sem armas, uma luta não direcionada contra quem quer que seja. Poderíamos dizer que será uma luta dentro de cada um, mas que não é nada mais do que um esforço para atingir a frequência mais elevada da própria consciência. As armas conhecidas não passam de velhos brinquedos que ainda são utilizados por aqueles que ainda vibram na frequência de provas e expiações. São escolhas, e como disse o grande mestre, a cada um segundo as suas obras. E eu finalizo dizendo, cada um é arquiteto de si mesmo. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Abraços de luz.